Já se perguntou como um simples pastor acabou se tornando um dos reis mais influentes da história? Bem, sente-se e vamos mergulhar na intrigante história de Davi. Nascido em Belém, Davi era o caçula de 8 filhos. Seus humildes começos o viram cuidando dos rebanhos de seu pai, tarefa muitas vezes atribuída ao filho mais novo. No entanto, foi nestes campos pastorais que o caráter de Davi foi moldado, sua fé nutrida e sua coragem acesa. Uma visita do profeta Samuel mudaria sua vida para sempre. Guiado pela instrução de Deus, Samuel ungiu Davi, marcando o início de uma jornada que o levaria dos campos tranquilos aos agitados tribunais do poder. Mas esta unção não foi uma coroação. Foi uma promessa, uma profecia do que estava por vir. Mas tornar-se rei não era tão simples quanto ser ungido. Quais desafios Davi enfrentou em seu caminho para o trono? Vamos descobrir na próxima cena. Você já enfrentou um desafio tão grande que parecia um gigante? No coração do Vale de Ela, um jovem pastor chamado Davi se encontrou exatamente nessa situação. O gigante filisteu, Golias, se apresentava diante dele como uma montanha de músculos e ameaça. Davi, armado apenas com uma funda simples e uma fé inabalável em Deus, não hesitou. Ele enfrentou o gigante com coragem e convicção, seu coração batendo no ritmo de sua crença. Com um movimento rápido e seguro, ele lançou uma pedra de sua funda que acertou em cheio a testa do gigante. Golias caiu derrotado e o jovem pastor Davi se manteve vitorioso. Sua vitória sobre Golias foi mais do que apenas um triunfo pessoal. Lançou-o ao reconhecimento público e colocou-o no caminho para a realeza. Mas a jornada de Davi estava longe de terminar. Ele ainda tinha que navegar por um mar de intriga política e provações pessoais. Você consegue imaginar ter que fugir pela sua vida do próprio rei a quem serve? Essa era a dura realidade para Davi, servindo sob o rei Saul. À medida que a popularidade de Davi aumentava, também crescia o ciúme de Saul, alcançando um ponto crítico. Impulsionado por suas inseguranças, Saul fez várias tentativas de tirar a vida de Davi, obrigando-o a fugir e se esconder. No entanto, apesar do perigo, Davi permaneceu leal ao seu rei. 2 vezes, Davi se viu na posição de acabar com a vida de Saul. Uma vez na escuridão de uma caverna, e outra vez bem no interior dos aposentos do rei. Mas nas 2 vezes, Davi escolheu a misericórdia em vez da vingança. Por quê? Por entender a sacralidade do trono, sabia que o rei era o ungido de Deus e que não era seu lugar prejudicá-lo. Foi uma decisão difícil, mas revelou o caráter de Davi, seu respeito pela autoridade e sua profunda fé em Deus. Eventualmente, Saul encontrou seu fim no Monte Gilboa, não pelas mãos de Davi, mas em batalha. Com a morte de Saul, o caminho estava livre para Davi ascender ao trono. Ele se tornou o rei de Israel, um cargo que ocupou por 40 anos. Mas o trono trouxe seu próprio conjunto de provações. Davi agora era rei, mas também humano, suscetível a erros e falhas. David finalmente se tornou rei, mas seus desafios não terminaram. Ele ainda tinha que enfrentar seus próprios fracassos pessoais. Já se perguntou o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? Imagine o rei Davi, um homem de fé inabalável, mas também de falhas profundas. Seus pecados eram graves e deixaram marcas indeléveis em sua vida e reinado. Um dos episódios mais marcantes foi seu caso com Batseba, uma mulher de beleza extraordinária. Ele estava tão envolvido em seu desejo por ela que organizou para que seu marido, Urias, fosse morto em batalha. Mas a história de Davi não termina com seus pecados. Quando confrontado pelo profeta Natã, ele não negou seus erros nem deu desculpas. Em vez disso, estava cheio de remorso. Ele buscou o perdão de Deus com um coração contrito. Seu sincero arrependimento está capturado nas palavras emocionantes do Salmo 51, onde ele suplica: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova um espírito reto dentro de mim." A profunda relação pessoal de Davi com Deus é a chave para entender por que ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Apesar de seus fracassos, Davi amava Deus apaixonadamente. Seus salmos revelam seu coração. Um coração que se alegrava com a bondade de Deus, que buscava a orientação de Deus e que encontrava conforto na presença de Deus, mesmo nas horas mais escuras. No fim, a vida de Davi serve como um testemunho do poder da fé, do arrependimento e do amor redentor de Deus. É um lembrete poderoso de que ninguém está além do alcance da graça e do perdão de Deus.